Trail of Cthulhu. O Rastro de Cthulhu, eu diria que existem 2 grandes sistemas famosos para jogar aventuras Lovecraftianas, e nesses 2 eu estou incluindo o Call of Cthulhu original e o Rastro de Cthulhu. O Call of Cthulhu do Monte Cook, só o vermelho, gosto. E o Rastro de Cthulhu... Eu gosto do Rastro. O Rastro de Cthulhu foi um esforço direto, e isso é aberto, né? Foi dito pelos caras quando criaram, você lê no livro isso, de tentar adaptar o Call of Cthulhu dentro do ambiente do Ganchu. Por quê? O Ganchu, que é o... não é um sistema... Ó, o Vale XP tá aí de novo. Bem-vindo, Vale XP. Vale XP tava aí ontem com a gente no Forja da Manhã. Obrigado pela raid. Mestre de RGP, Pepe. Pepe, já... Como é que é? Já puxei a vela? Já comprei a vela? Já puxei a vela. Já tirei a vela. Já tirei a vela. Pepe, já tirei a vela. Hashtag cumprir plano. Já chegou o disco voador. Exatamente. O Rastro de Cthulhu, os caras falam que eles estavam tentando abertamente resolver, usando as regras do Ganchu, uma questão que existe de fato no Call of Cthulhu original, que é, você precisa passar no teste para conseguir uma pista. Se você falha, você não consegue a pista. Isso é uma merda, porque chega em determinado momento você tá fudido. Você não conseguiu a pista, você não consegue fazer nada, você vai morrer e é isso, abraço. Então eles tentaram resolver um pouquinho isso, porque no Ganchu a obtenção das pistas é meio automática, assim. Se você chegou onde tá a pista, você tem a habilidade necessária para obter aquela pista, e você tá falando pro mestre que você tá tentando usar essa habilidade, você consegue. Entendeu? Então isso é uma coisa que ajudou bastante. Ele resolveu algumas questões problemáticas de fato do Call of Cthulhu. O desafio aí não é mais a obtenção da pista, é a interpretação da pista. Agora, um ponto que eu destacaria, e aí o Luiz comentou isso em passão mais cedo, é que o Rastro de Cthulhu teve uma preocupação justamente com 2 estilos de jogo do Call of Cthulhu. 2 estilos de jogo Lovecraftianos. E ele faz isso em cima, inclusive, das obras propriamente ditas, tanto do Lovecraft como do ídolo do Luiz, o Robert E. Howard, porque os 2 trabalham com abordagens diferentes para você lidar com mitos e com os grandes criaturas sobrenaturais. Então tem momentos em que você é um purista e tem momentos em que você é um pulp. Tem momentos em que você só pode fugir e tentar evitar que o Cthulhu chegue na Terra, e tem momentos em que você olha e fala, bom, esse inimigo aqui eu vou resolver na 12. Traz a 12. Então, o Rastro de Cthulhu, ele permite esses 2 estilos de aventura, né? Essa que ele chama de purista, que são baseados no terror original, e o pulp, que é mais aventura, mais ação, uma coisa mais a múmia, o filme A Múmia, mas vou pegar essas armas aqui e vou matar esses mortos-vivos. Tanto que, por exemplo, no Call of Cthulhu, acontece você vai perdendo sanidade e você não recupera. Seu personagem só vai ficando cada vez mais doido até a hora em que ele fica doido de vez. E no Pulp não, seu personagem, se ele descansar adequadamente, ele consegue recuperar um pouquinho a cabeça ali, botar a cabeça no lugar, tomar uma cervejinha e descansa. Eu, pessoalmente, acho o sistema do Rastro de Cthulhu mais simples. O Call of Cthulhu original é um sistema de D100, né? Ele lembra muito o Warhammer Fantasy. Então você tem lá um valor de 0 a 100. Você e muitas tabelas auxiliares. Muita tabela, muito número, muita continha. Eu imagino que jogando digital seja mais fácil, mas fazer isso no braço é foda, parceiro. Você vai ter que ficar jogando dadinho ali, aí você tem um dado de bônus, rola 2 dados pra dezena, enfim, saco. O Rastro de Cthulhu não. O Rastro de Cthulhu é D6. Você tem a sua habilidade, você rola o dado, mais o valor da sua habilidade, você tem que chegar na dificuldade. É isso. Não tem muito segredo, não tem muito elaborado. Tem menos nuance, claro. Todo sistema mais simples tem menos nuance. A gente mencionou isso ano passado quando a gente falou 3D no outro dia. Mas eu acho que para uma boa narrativa de aventura de terror cósmico, faz sentido você se utilizar esse sistema. E aí eu, pessoalmente, acho que se você quer fazer um terror mais terrorzão mesmo, mais true, mais terror raiz, você tem que fazer um bagulho mais purista. O livro Rastro de Cthulhu eu participei de um concurso de contos na época. Acho que foi da Retropunk ou outra editora. E aí eu ganhei o exemplar. E aí quando eu fui ler, eu espantei porque as regras do sistema, das 249 páginas do livro... Valeu, Taverna Rodeira. Das 249 páginas do livro, 89 são de regras. O restante é sobre cenário e o mundo cthulhiano, que é pra você se ambientar, ver as criaturas e tudo mais. Então, eu achei bem legal isso daí. Tanto que o sistema é simples e você pode se empenhar muito em saber de onde que você tá tirando as coisas, o que você pode enfiar dentro do jogo e etc. A premissa do purista que o Marcelo tá falando é que quem lê os contos do Lovecraft sabe que todo mundo morre no final. Não tem como você vencer um Elder God, não tem como você vencer um Maonti, qualquer uma das criaturas cthulhianas ali. Seja por
embate direto, seja por insanidade. Então, normalmente, morre-se por insanidade, ou é isolado em Arkham, ou levado para algum lugar, ou derretido, alguma coisa assim, devido a traumas mentais. Então, a grande diferença entre o purista e o UP, que o Marcelo estava falando, é essa. No purista, você não enfrenta. Você foge o máximo que pode e morre no final. Enquanto o Pulp, você tem ali, ele é uma coisa realmente mais a múmia, em que, tipo, tô vendo um amigo e Jorginho me empresta 12. Mete bala e corre, né? Run and gun, dá pra fazer run and gun então no Pulp, isso você quer dizer? Isso. Cara, ele na verdade, mais pulp do que qualquer coisa. Uhum. É porque a galera. Dá É uma porque, com a granada? A gente vai descobrir. na verdade, a galera quer jogar dado e matar monstro, né? Pô, é legal jogar das É a galera que joga vampiro achando que é super-herói. Ah, falando nisso, teremos uma surpresinha, hein? Você colocou Lego na sola do meu pé agora, Salado. Só que, antes de falar do Lego na sola do seu pé, nós vamos falar desse aqui, ó. Dread. Dread, um RPG de terror de verdade. Agora sim a gente tá falando aqui de sistemas feitos para atenção. O que acontece no Dread? Dread é um RPG que não usa dados ou cartas nas suas tomadas de decisões. Ele usa nada mais e nada menos do que uma torre de Jenga. Então, Isso sim é terror, meu amigo. A gente faz aquele jogo das bolinhas coloridas que você tem que fazer lá pra decidir as ações. Então, só pra contextualizar, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é Jenga. Jenga é aquela torre de bloquinhos de madeira, você vai tirando um por um, aí você tira coisa e coloca em cima. E aí cada um no seu teste tem que tirar um bloquinho e colocar em cima, sem deixar a torre cair. No sistema, deixou a torre cair, morreu. O personagem morreu. Então, Eu tô observando, eu tô embasbacado que eu tô vendo. Então, ele é um sistema também que ele não tem atributos. Ele é um sistema feito para narrativas de horror, em que indifere se você é forte, se você é inteligente. É feito pra você destro, que nasceu com 2 mãos esquerdas. Ele tem, no caso, quando você cria seu personagem, você responde um questionário com perguntas, perguntas muito similares, às vezes, até o que a gente vê na ficha de mistério. Quais são os seus medos, quais são as suas maiores fraquezas, quais são as suas maiores forças. E é pra você ter um contexto geral, uma fotografia geral do personagem como um personagem, do que ele é como um ser humano. E com isso, você vai narrando a história de terror, da história que você quiser criar ali. E toda vez que o personagem precisa fazer um teste de dificuldade, de alguma coisa que ele precisa, que recorre a um teste, ele vai lá e tira um bloquinho de Jenga. Se ele falhar, significa que ele morreu. E aí, qual que é o cuidado que talvez tenha que se tomar quando você está jogando isso? Obviamente, é um sistema pra você fazer um one-shot, um jogo esporádico de terror ali, um jogo em homenagem ali ao Halloween, etc. Então, ninguém vai criar uma campanha de Dread. E, quiçá, não é um jogo também que possa durar ali 3, 4 horas, igual um jogo de RPG tradicional. Ele é um jogo para se divertir com o terror. Então, pode acontecer que no primeiro teste que um dos jogadores faça, ele morre. E aí, você vai ficar, sei lá, a aventura vai ter 50 minutos, que seja. O cara vai ficar 50 minutos parado olhando? É chato. Então, você pode ali dar uma mixagem nas regras para fazer com que alguma coisa aconteça com ele, que dê uma prejudicada. Então você pode, né, não morreu, mas aleijou, ou não morreu, mas foi amaldiçoado. Então existem várias, aí você entra na questão mais mesmo de criatividade, para você não matar e não tirar aquele jogador logo no início do jogo da brincadeira, né? Então, dá para fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de mudança nas regras para dar uma adaptada, se você quiser. Ou se não, se todo mundo tiver. Ou ainda pode ter a possibilidade de pensar, quem morreu entra com outro personagem, se o cenário permitir, se a história permitir, né? Às vezes os caras estão, sei lá, no 3.16 lá no espaço, não tem como chegar outra pessoa, caiu aqui uma nave cargueira e entra um personagem novo de novo aí com vocês. Então, dá para você ou colocar um personagem novo, ou você dá uma desvantagem para a pessoa que falhou logo no início, para que ela não perca tanta ali diversão, fique só assistindo. Tipo, seja um erro crítico, né? Um troço assim, né? Mas a própria premissa do jogo é que façam-se muitos testes, que ele pede que faz muito teste aqui para desafiar a galera. E aí tem a tensão da história que está acontecendo,
do que você tá contando e tudo mais. E tem a atenção real da pessoa tá ali, não ele tá jogando um dado e vê o resultado. Ele tá ali medindo suas habilidades. Então tem a atenção real de quem tá mexendo na torre de Jenga. Foi inclusive num desses fóruns que eu tava lendo a respeito sobre o thread, que o cara falou do metrônomo. Ele fala, você coloca ali a pessoa pra tirar a pecinha de Jenga, com o metrônomo atrás ali fazendo tic, 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 tic. Meu Deus, é pra matar de ansiedade. Que é pra poder atacar o cara em todas as maneiras possíveis. Nossa, mas é um ataque aos sentidos ali, que é pra matar alguém. Realmente, eu odeio meus jogadores, eu quero que eles sofram. Eu concordo com Jesus que esse sim é um jogo de terror. Cara, pior que eu tô observando, eu coloquei um vídeo aqui no mudo de gente jogando. E dá pra ver o olhar de pavor de alguns deles quando eles puxam as pecinhas. Eu coloco em cima da torre. É um sistema muito injusto, porque o meu personagem não tem culpa de eu ser um cubo gelatinoso. A vida é injusta, Marcelo. A vida é injusta, mas aí o personagem, coitado, o personagem ali pensado com tanto carinho e atenção, tinha todas as chances de sobreviver, mas tá sendo interpretado pela pessoa mais inábil. Mas você fez um personagem azarado, pô. Ele teve o azar de ser seu. A primeira pecinha eu vou morrer. Se liga, a luz explode. Então. Eu vou cair em cima da torre de Jenga. O pessoal sugeriu essa mudança de regras pra não morrer imediatamente, justamente porque algumas pessoas comentaram, tipo assim, eu sou um lixo no Jenga e meus amigos são os feras, né? E aí tipo, eles são pessoas normais e eu sou totalmente desastrado. Então dá pra dar essa adaptada aí justamente pra pessoas como o Marcelo poderem se divertir também. Eu pensei assim, eu já não vou me divertir, porque eu já vou ficar puto já. Porque mesmo quando eu tirar, não, mas aí você não morre. Sim, caralho, mas meu personagem vai se fuder de algum jeito. Não resolve. E você sempre vai saber que você é café com leite, né? Eu sempre vou saber que eu sou café com leite. Eu vou ter que jogar com a criança do grupo. Bom, o último sistema de terror sugerido hoje: Vampiro a Máscara. Lá vem que eu vou ter que tirar os Lego que o Sada colocou no meu pé agora. Vou ter que retirar o Sada fez pisar em Lego falando de vampiro. Seguinte. A ideia de eu ficar em vampiro, joguei vampiro poucas vezes na minha vida, mas foram em sets de terror relativamente interessantes. Mas não por vampiro ser terror no método tradicional. Eu comecei a ver vampiro de uma forma mais bizarra, vamos dizer assim, do terror, por não só ele retratar o sobrenatural, como também por causa de um vídeo, recentemente que eu assisti, até um vídeo meio antiguinho. O canal no YouTube chama Fazendo Nerdice, muito bom. Deve ter visto alguma coisa aí, alguém aí da galera do chat, talvez, não sei. Mas ele trata vampiro como o nome do vídeo é Vampiro à Máscara, RPG de horror pessoal para adultos. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, porque senão eu esqueci. Então, a ideia do vampiro como horror pessoal seria: você é um ser que, por mais que você seja imortal, você ainda é sucinto a falhas, você ainda é sujeito a falhas, você ainda é sujeito a falhas. Você ainda é sujeito a falhas, como por exemplo a questão da besta, né? Que são os seus instintos primordiais. Você ainda é sujeito a ver as pessoas ao seu redor de quando você ainda era um mortal. As pessoas que quando você é um novato ainda, quando você é um vampiro Neófito. Um neófito, isso, obrigado. Quando você é um neófito, você ainda tem vínculo com os mortais da sua vida. Você sabe que você tá fadado a ver aqueles mortais ao seu redor perecerem. E tudo aquilo que você conhece transformar ao seu redor. Tudo da sua vida que você pega que não é plenamente imortal é só efêmero pra você. Escapa entre os seus dedos como areia na praia, assim. Então é um negócio que assim, mas o seu personagem quase não corre risco de vida, ele corre só se encontra outras coisas sobrenaturais. Beleza. Mas ainda assim, corre a questão de que você não pode ser descoberto. Então, você pode quebrar o véu que chama, se não me engano. Não lembro. Máscara. A máscara, obrigado. Um véu na cabeça. Você não pode quebrar a máscara, você não pode. Então você não pode ficar explodindo coisa na cidade se você é um bruhá maluco. Se você é um jogador de vampiro da cidade de Anápolis do final da década de 90, dos anos 2000, você claramente fez isso. Você já explodiu uma coisa. Você já jogou de... Eu esqueci o nome da casa que tem as pessoas que são um pouquinho mais... Malcaviano. Que é conhecido por ser... Todo mundo joga de Malcaviano é meio troublemaker, assim, né? Gosta de causar um caos na mesa. Eles têm uma dificuldadezinha de entender o conceito de insanidade. Sim. Um pouquinho. Eles acham que todo insano é só o Coringa. Mas enfim. O vampiro eu acho interessante por causa disso. Ele é um terror puxado por um aspecto que a gente não olha tanto, que é um aspecto mais pessoal. É a questão do que o meu personagem, por mais que ele seja um ser super poderoso, ele tá sujeito a coisas que ainda assim estão fora do controle dele, plenamente. Que é a questão de o seu personagem ainda corre certo risco de vida ao longo da campanha. Você tem vontades que
passam a questão do ser imortal, né? Que é a questão da besta. Você não pode quebrar a máscara, se você tá prestes a quebrar... Se você tá numa situação que você tem que quebrar a máscara, por exemplo, ou você vai se ferrar muito, você tem que tomar uma decisão que é muito difícil ali, que não pode necessariamente quebrar a máscara, ou se for, você tem que dar alguma desculpa, ou dar alguma razão, dar alguma explicação, por mais absurda que ela seja às vezes. Tem um outro sistema que não é muito diferente disso, que é o Mago Ascensão também, que ele opera... É porque é o mesmo cenário... Então. Eles têm regras que têm a mesma base, e aí tem a especialização pra vampiro, pra mago, lobisomem, saci pererê, e aí tem pra todos. Mas a base é a mesma, por isso que é tão familiar, tão Eu acho o próximo. Mago um outro muito legal pra você rodar aventuras de horror também. Mas o Mago eu joguei também pouquíssimo. Os dois eu joguei relativamente pouco. Nunca joguei muito sistema de terror, mas acompanhei campanhas de terror que foram mestradas por amigos meus, eu tava como espectador. E eu acompanhava de vez em quando, ou acompanhava por stream, às vezes quando eles streamavam. Ou conversei com gente que jogou muito vampiro e muito mago, e o vampiro clicou um pouco mais por causa da ideia do seu personagem ser imortal. Ele sofre certos medos que nós, como seres mortais, necessariamente não vamos ter que viver, mas que o ser imortal, ele vive, né? Que é a questão de quando você é um neófito, você tem que ver tudo aquilo ao seu redor murchar, perecer e sumir eventualmente. Pode falar, gente. O Jovelino não foi RPGista na década de 90, na fala época a que... mesma coisa. A gente Década de fala a mesma 90 não coisa. era nem projeto, mal. em que só existiam 2 RPGs no Brasil, né? Ou era D&D ou era Vampiro à Máscara. Ou, no caso de Vampiro à Máscara, a gente fala de Mundo das Trevas. E aí, esse ponto de vista que você tá levantando aí é passível de discussão justamente por causa dessa questão, que inclusive foi o que o Vermelho alfinetou no início ali da conversa, que é... O que você falou é correto. O Vampiro é um Vampiro à Máscara, é um RPG de horror pessoal. E ele ainda fala, é um horror gótico pessoal. E aí, parte do que você falou está correto em que vampiros são super poderosos. Só que a maioria das pessoas ignoram uma parte fundamental do que o sistema propõe, que é ser vampiro é uma maldição, não é uma benção. Ser vampiro é você ser um desgraçado, você perdeu a graça divina, você tá ali sofrendo todos os dias, passando porque você tá preso naquela eternidade, e você sim poderes sobre-humanos, mas tem um custo, você tem um poder sobre-humano, você tem, igual você falou, você tem medos que não deveria ter, você tem, aí dependendo do tipo de vampiro, tem medos diversos. E também tem desvantagens inerentes de cada clã. Cada clã tem suas disciplinas e tem suas desvantagens. Tem desvantagens inerentes de cada clã que você tem que conviver com elas. Além do fato da besta estar dentro de você o tempo inteiro, querendo destruir o universo. Além do fato que você falou aí, de que você vai perdendo a humanidade à medida que sua vida vai se prolongando, né? Sua não-vida vai se prolongando. Então, isso, principalmente na década de 90, tinha muitas problemáticas de... O pessoal jogava só com o lado super-herói do vampiro. E ignorava o lado horroroso de ser um vampiro. Então, era o que o Vermelho falou. Tipo, os caras, tipo assim, sua aventura... Tipo, beleza, eu acordei, né, 7 horas da noite, eu vou ali estourar um cofre de banco porque eu tenho potência 6, vou roubar tudo, depois eu vou sair matando 5 pessoas e vou pra boate. Rua, e vou pra boate. Tipo, cara, não é assim que... E vou usar o meu contato 5 com o chefe da polícia pra ele esconder tudo. Então... que a banda toca. Eu lembro até que a questão... Quando eu joguei de historiador. Porque eu fiz um personagem que ele trabalhava... Ele na máscara dele era um animador de um estúdio. Era esse o trabalho dele, né? Era assim que ele ganhava a não vida. É um designer. Sociedade. Ele era um animador, literalmente um animador. Tipo, de um estúdio de animação fazer desenho animado. Então, e ele tinha um negócio que ele ficava extremamente fascinado com qualquer coisa relacionada à ilustração. E eu sei que os historiadores, eles têm isso, que eles têm esse fascínio pela arte. Essa é uma questão também, por exemplo. Como é que você justifica pro seu empregador que você só trabalha à noite? Então... Faz um freela. Você trabalha com um escritório que fica na Europa. Aí tem eu narro... como eu falei, eu narro... Assim, desculpa, Marcelo, pode ir. É que eu acho assim, eu acho que o vampiro, a gente já fez muita piada sobre isso, a gente já mencionou várias vezes. Eu acho que mais do que tudo, ele é um sistema incompreendido. Porque ele é um sistema que foi pensado para isso, para ser um horror gótico pessoal. Ele é feito para os personagens serem personagens que sofrem, por serem personagens que entendem que estão em uma situação ruim e que estão submetidos àqueles jogos de poder, etc., num último desespero de sobrevivência. De se agarrar a humanidade que já se foi, né? Sim, é uma paixão que restou. Exatamente. E aí, tanto é que você tem essa a preocupação, por que diabos existe a máscara? Pra que existe a máscara?
Porque os caras entendem que eles estão em menor número e que se eles se revelarem, eles vão ser caçados e mortos indiscriminadamente. Então, assim, tudo que envolve o vampiro é o esforço de manter uma sobrevivência que o cara nem queria. É manter por muito tempo, indefinidamente, uma sobrevivência a qual ele foi condenado a existir. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que é mutantes e malfeitores. Mas malfeitores estourar banco e é um jogo ir pra de bot. política, né? Sim. É isso, é um jogo pra de interação relações social. políticas. Entendeu? Eu acho legal o Vampiro por causa disso. Ele é muito focado na intriga e isso, pra você puxar plots um pouquinho mais puxar pra esse horror pessoal, é bem interessante. Você, como eu disse, você ter às vezes situações em que o seu personagem ele tem que se forçar a fazer uma ação que ele não gostaria, ou quebrar a máscara, que também é uma ação que teoricamente você não gostaria, mas é algo que é um pouquinho maior do que a maioria das ações presentes no sistema, sei lá, às vezes fazer uma traição contra algum grupo que ele não queria, ou fugir de uma situação que ele não deveria fugir, que ele poderia até lutar, mas ele lutar, por exemplo, o negócio, pô, eu tenho potência 6, eu posso muito bem derrubar esses 30 caras aqui no soco, não tem problema nenhum, fazer a cena da igreja do Kingsman. Mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou provavelmente quebrar a máscara. E se eu fugir daqui, provavelmente as pessoas que estão comigo que não são imortais vão morrer. Então eu vou ter que tomar essa escolha de abandonar o meu grupo pra não quebrar a máscara. Ou talvez tentar ajudar e, de propósito, falhar de propósito e entregar o meu grupo. Esse é um outro problema do que a gente tava falando sobre aventuras modernas, né? Porque quando a gente jogava na década de 90, não tinha celular em todo lugar, não tinha câmera em todo lugar. Então era mais quebrar a máscara só com quem tava presente. Eu acho que o Vampiro, se você jogar Vampiro em 2020, jogar Vampiro nos anos 90, uma aventura contemporânea respectiva pra cada ano, muda muito drasticamente o quão fácil ou difícil é quebrar a máscara. Tanto que os vampiros... Rapidinho, tanto que o vampiro, as novas edições, eles vão enfraquecendo os vampiros, que é pra ver se a galera entende. Exatamente. O lance é o seguinte, eu tive muita birra com o vampiro, porque lá em Anápolis a galera passava hipoglós na cara e andava de sobretudo preto nos ônibus 40 graus. Então eu via aquilo lá e achava... O que esses caras estão querendo? Aí eu fui assistir uma sessão. Eu falei, caraca, velho, mas... cara pulando em cima de carro e explodindo coisa. Eu falei, caramba. Aí eu fui jogar. Falei, puta que pariu, esse troço não presta, não. Aí, beleza. Depois de muito tempo conhecendo jogadores de vampiro e tudo mais, eu fui vendo e peguei o livro pra ler. Aí eu vi que não, o pessoal que joga é errado. Mas mesmo assim, eu tenho um cenário bacana com jogadores ruins. Aí eu pensei assim, eu vou narrar vampiro. Eu quero fazer o vampiro do jeito que eu quero fazer. E fui lá fazer minha historinha. Cara, tem um potencial gigantesco se você aperta os botões certos do sistema. Primeiro, o sistema não foi feito para combate. Ele tem combate, mas ele é storyteller. Ele é de interpretação, contação de história. Então você não tem tanto combate, o combate é um acessório. E aí eu fui narrando e fazendo as histórias e vi que dá certo. Tanto que o grupo daqui de Goiânia tem uma vez por ano, a gente faz as sessões de vampiro. O pessoal montou, querendo jogar, o Lib, vocês conhecem. E aí o Lib vai, mas fazer uns personagens de pacote, não sei o que, porque vampiro tem poder, tem que ter poder. Eu falei, não, beleza, então vocês montam o ancião aí. Foi o Bruninho e o Lib montaram anciões, um ancião toreador e um ancião tremer. E aí eu logo taquei uma baita de uma questão fervorosa lá, porque eles são dois anciões numa cidade gigantesca com outros anciões. E alguém mandou para o ancião toreador uma fita de VHS, porque eles estavam jogando na década de 80, encenando uma coisa que ele fez 10 anos atrás. Ou seja, alguém viu que esse cara fez alguma coisa. E aí, foi o que precisava, meu amigo. Quem que vigiou? Quem? Aí tudo isso aí que foi falado, o Jovelino mesmo, o personagem Jovelino era um animador, tem que trabalhar de noite, mas como é que você explica? E aí vem a questão do cenário. Cara, você não trabalha. Seu personagem não arruma emprego. Ele gosta de arte, mas não consegue trabalhar na arte. Ele não consegue puxar. Por quê? Porque ele acorda... O sol se põe às 18h49. Ele acorda às 18h50, parceiro. Dali pra frente, os lugares estão fechando. Acabou. Então ele tem uma paixão de vida para a morte. E aí ele não consegue aproveitar. E aí ele fica naquele estado depressivo e tudo mais. Só que aí que vem o negócio. Por que da política? Porque o vampiro fraco,
ele depende do mundo construído dos vampiros fortes. Os que pagam as empresas para eles trabalharem, os que pagam os lugares para eles irem, os que acobertam as coisas que eles fazem. E por isso gera-se toda essa cadeia política de interpretação. E quando a gente explora isso, fica muito bom. E aí o que eu fiz com o pessoal? Eles estavam jogando essa treta, e aí história complexa, eles tentando descobrir quem conseguiu afrontar o ancião. Quem que tá mexendo no vespeiro dos vampiros da Camarilla? Aí a história foi indo, e quando ela tava chegando no primeiro momento especial, eu parei a sessão e comecei a narrar eles ainda humanos. Voltei lá pra trás, 100 e tantos, 200 anos atrás, narrando como eles eram humanos. E aí eu fui construindo essa coisa paralela. E aí as perdas que eu fazia lá na frente, com os vampiros fodão, poderosão, eles não podendo fazer as coisas, pesava muito mais, porque eram coisas que eles gostavam de fazer quando eles eram humanos. Gente que eles perderam, coisas que eles passaram, e aí fica legal. Mas se não for assim, cara, eu não animo, não.